Começou a gravar? Apareceu alguma coisa para vocês? Não, né? Agora sim. Sim. Beleza. Bom dia para quem vai nos assistir depois. Como eu estava dizendo, a aula vai ser bem cronometrada, porque tem 3 coisas que eu gostaria de passar. E a gente tem uma aula de 1h30, então pensei em dedicar meia hora exata para cada parte da aula de hoje. E eu gostaria que algumas pessoas começassem a falar sobre o exercício, né? Eu gostaria de pedir o Márcio para não falar agora, porque o dele já vai dar spoiler do resto da aula, o seu caso. E aí, como eu sei que o Márcio gosta de participar muito, eu vou pedir para você, Márcio, deixar para participar no final da aula. Aí você fala do seu caso quando eu for mostrar outros vieses dele também. Obrigada. E aí, na segunda parte da aula, a gente vai debater um pouquinho o texto do Mbembe e no final da aula eu vou mostrar alguns casos interessantes para vocês, tá bom? Gente, só falar uma coisa nada a ver, mas esse gatinho da Vitória aparecendo a aula inteira é a coisa mais fofa do mundo. Eu não tinha reparado na semana passada, e depois eu fui rever minha aula para ver se estava tudo certinho, eu só ficava olhando o gatinho assim, ai meu Deus, esse gatinho. Tá, desculpa, pronto. Então tá, quem quer começar falando, gente, sobre o trabalho? Eu pensei assim, umas 3 pessoas falarem agora, e como eu disse, se o Márcio quiser falar lá no final da aula também. Quem se habilita? Eu falo. Tá, eu vou pegar. Só um minutinho, deixa eu Então, pegar o seu trabalho para eu projetar. Pode ir falando, na verdade, enquanto isso eu vou pegando ele para compartilhar com os colegas. Pode ser? não, pode. Foi muito legal de fazer, assim, né? Eu acho que eu curti muito, porque, na verdade, eu nunca tinha pensado nas esculturas que eu coloquei sobre alguns aspectos que você tinha falado na aula, né? E aí eu pude, assim, primeiro, assim, ver como que elas me impactaram, né? Que é uma coisa que eu também nunca tinha parado para pensar, né? No meu dia a dia e tal, e na descoberta de coisas. Segundo, nessas diferenças que elas, né? Que 2 delas têm em relação a uma terceira, né? Que eu acho que são propostas diferentes, né? E aí, assim, foi muito legal fazer o trabalho, assim, e pensar sobre algumas dessas coisas. Tá, você quer falar? Eu estou abrindo aqui, Eliane. Você quer continuar falando? Quais foram as esculturas Eu que você escolheu? escolhi três estátuas, né, que estão instaladas na Praia de Copacabana, né? Uma no posto 6, que é o Carlos Drummond de Andrade, sentado num banquinho ali do calçadão. A segunda é da Clarice Lispector, que está lá na orla, lá na praia, perto do Pontal do Leme, né? Essa é do Carlos Drummond. A outra é da Clarice Lispector, né? Que está lá no Pontal do Leme, com um cachorrinho e tal. E a terceira é do Siqueira Campos, que está em frente à rua Siqueira Campos, né? E aí, assim, as coisas que eu pensei sobre elas, né? Primeiro, assim, algumas diferenças, né? As 2 primeiras estão assim meio que convidando você a conviver com elas. As pessoas sentam, abraçam e tal, tiram fotografia, né? Uma coisa muito informal assim, né? E a terceira, que é do Siqueira Campos, que foi, né, um dos combatentes lá dos 18 do Forte, tá numa posição um pouco diferente. Ele está num pedestal, está ali, ele é de um tamanho maior do que a escala humana, um pouco, né? Então ele chama para uma coisa que parece um pouco diferente. E eu fiquei pensando assim, né? Primeiro, assim, essas 3 estátuas me impressionaram quando eu as vi pela primeira vez, assim, passando no calçadão e tal. E tem essa coisa, né, que essas 2 têm essa proximidade, né? E, assim, é interessante ver como foram escolhidas essas figuras. Na verdade, tanto em Copacabana quanto em Ipanema, tem outras imagens, né, de outros artistas, de músicos famosos, do Tom Jobim e tal. Então, assim, me passa que a ideia é passar uma coisa de cultura, para quem está ali passeando, assim, olha como nós somos cultos e tal.
E a questão também, no caso do Siqueira Campos, de uma coisa mais revolucionária, né? Enfim, uma proposta que não foi bem sucedida, mas que está ali representada como um marco histórico. Acho que é isso, cara. Eu achei muito interessante, né? Porque vou parar de compartilhar agora. Porque tem também uma coisa de status, né? E quando eu estou dizendo status, eu não digo um tem um status melhor do que o outro em sociedade, mas assim, diferenças de atuação na sociedade estão sendo transferidas pelaquela linguagem. Como eu represento quem, né? Como eu represento artistas, escultores, como eu represento artistas por esculturas, né? Tanto Carlos Drummond de Andrade quanto a Clarice são artistas, são escritores, né? E assim, a representação deles é muito diferente, muito mais humanizada, como você disse, te convida a sentar perto, te convida a dialogar, né? E o outro tá nesse pedestal, tá nessa coisa assim, muito mais celebrativa do que os artistas, no caso, né? Não que o dos artistas não seja celebrativo, são monumentos, né? E como a gente viu semana passada, todos esses monumentos têm, de certa forma, um caráter celebrativo e de memória, né? Mas eu acho bem interessante você fazer essa comparação e mostrar pra gente essa diferença de status entre como representar cada ofício, né? Cada tipo de pessoa. O que vocês acham, gente? A gente ainda tem mais um minutinho para o debate aí para o trabalho da Eliane, se algum colega quiser falar alguma coisa. Assim, bom dia. Bom dia. Eu achei muito interessante, Eliane, as comparações que você fez, porque eu nunca tinha parado para pensar, para olhar dessa forma. Inclusive, algumas delas que você citou, eu já também interagi, sentei, posei, abracei, beijei, brinquei, e assim, muito interessante. Assim, eu não fiz nada, nenhuma pesquisa, mas sem dúvida assim, o que você compartilhou com a gente foi enriquecedor. Só isso que eu tenho para dizer. Tá. Então, eu queria mostrar, tô procurando aqui no Google, que tanto a estátua da Clarice quanto a do Carlos Drummond são constantes alvos de vandalismos, entre aspas, né? Eu queria mostrar para vocês uma imagem rapidinho. O óculos nunca para lá, né? O óculos nunca para, assim, uma coisa que a gente trabalhou no meu curso que eu fiz, privado, né, foi essa questão de motivações para ataques iconoclastas, né, ou ataques de vandalismo, assim, queiram chamar nesse momento do jeito que a gente quer, né, mas um deles são motivações econômicas. Muitas estátuas do Rio têm peças furtadas para poder fundir aquele bronze e vender, né? E eu acho que a estátua do Santos Dumont, eu acho, gente, é de manhã, é difícil pra mim. Do Carlos Drummond tem um pouco esse caráter, e também tem aquele caráter de souvenir, sabe? Eu vou pegar uma coisinha aqui para eu levar para minha casa, sabe? Eu tô viajando pro Rio, e aí eu vou levar esse presentinho aqui para minha casa. Gente, eu perdi vocês, achei. Às vezes a gente tem dificuldade de achar a janelinha. Deixa eu mostrar só da Clarice rapidinho para vocês. Teve um vandalismo recente, assim, que, na minha opinião, não tem muito teor iconoclasta, não tem nenhuma motivação ideológica, política, me parece, assim, uma coisa meio de bagunça, sabe? Oba-oba. Vocês estão vendo? Ou vocês estão vendo outra Sim. telinha? Isso, tá aqui agora, né? Cheio de propaganda em cima. A gente vê que, assim, provavelmente teve uma aglomeração em volta, né? Então a gente não vê nada que passe nenhuma mensagem ideológica, mas só, a meu ver, assim, uma farra aí, né? Não tem muita motivação ideológica. Tá, alguém mais quer falar? Gente, muito obrigada, Eliane, por compartilhar com a gente a sua pesquisa. De nada. Professora, oi, a Oi. Oi, eu também fiz o meu sobre a Clarice e você falou aquilo do souvenir e me lembrou que o próprio artista que fez a Clarice
fez ela em miniatura, umas 40 em miniatura dela, para vender Olha! e para conseguir fazer a estátua da Clarice, porque ela não foi do governo, o governo não ajudou essa estátua a ser Entendi. erguida. O artista e a biógrafa da Clarice, se eu não me engano, que decidiram fazer essa Aham. estátua ali. Eu acho que eu até te É, mandei. e quem foi o artista? Não foi o do Vivier lá, o pai Foi o do do Vivier. Gregório? Ah, tá. Entendi. É ele, gente, a maioria desse tipo de escultura pública celebrativa da cidade do Rio é dele. Muito obrigada, Thaís. Alguém mais quer falar? Peraí, deixa eu ver os comentários. Tem alguns comentários aqui. Não está carregando. Falando da estátua do Noel Rosa. A do Noel Rosa, para mim, pode ter outras repercussões, né? Porque a estátua do Noel Rosa tem um outro caráter, né? Ele era um músico, mas ele era um músico que ele perpassava por certa polêmica, né? Tem aquela coisa da boemia, né? Do subúrbio. Então, assim, eu não sei se é só para roubar a estátua dele, não. Tem várias, né? Várias vezes. Tem vários casos de destruição dessa estátua do Noel Rosa que eu ainda não consegui, assim, captar muito bem. Tem uns que são claramente por conta de furto, né? A gente vê, mas outros eu não sei muito bem. Tá. Ariano Suassuna foi depredada. Realmente, gente, a gente vive num momento que essas coisas estão acontecendo. Tá, cadê? Você falou, gente, quem viu o primeiro errado e vem o primeiro certo, não tem problema, não. Alguém quer mais falar? Não? Posso apresentar, Clara. Tá, obrigada, Vitória. Gente, o do Noel Rosa não levaram tudo, não. Eu não tenho nenhuma notícia de levar tudo dele, só algumas partes, até onde eu sei. Se Levaram um alguém achar. garçom. Teve várias vezes, né? Levaram o garçom, teve uma vez que levaram a mesa, que levaram um braço Cadeira, dele. Lá tem sempre. Ali Tá. eu acho que é motivação econômica mesmo. Eu não sei, eu tô tentando estudar esse caso ainda. Eu É porque acredito que tem motivação econômica claramente, assim, mas como são muitas interferências, eu acho que não dá para falar assim deliberadamente, sabe? Mas é algo que eu tô pensando ainda, particularmente. tem o busto, eu não sei se ainda, no canteiro central Não tem da. mais, desculpa, gente, não tem mais nada lá. Tiraram para restaurar, mas eu acho que eu Oi. não sei como é que tá agora. Se já tem alguma coisa. Ou se ainda não tem nada, mas Não tiraram para passei fazer mais. restauração. Desculpa, Fernando, pode continuar. Não, eu só falei que tiraram realmente para conservação, acho que vão fazer restauração. Estava interditado mesmo. Agora tem uma estátua que fica um busto no canteiro central da 28 de setembro. Eu não sei se ainda está lá, também do Noel Rosa. É só busto. Essa eu não conheço, não. Eu não conheço. Fica pequenininho, tem umas árvores lá, então ele fica meio Então, solitário. As pessoas só passam por lá. tá, Vitória, quer começar falando? Achei seu trabalho. Pode. Eu tô abrindo ele para colocar. Tá. Professora, pergunta. Thaís de novo aqui. Diga. A Eliane já falou da Clarice que eu fiz no trabalho e mandei para você. Uhum. Eu preciso apresentar da mesma forma porque eu acho que ficaria um pouco repetitivo, não sei. Tá joia. Obrigada, Thaís. Obrigada. Assim, hoje, gente, é para falar só quem quiser mesmo, não é obrigatório, até porque a gente, infelizmente, não tem tempo, né? Se a gente tivesse uma disciplina inteira, obviamente eu gostaria que todo mundo se apresentasse um pouquinho. Vamos lá. Mas eu recebi seu trabalho, Thaís, tá tudo direitinho, viu? Não se preocupa. Sim, eu até mandei para 2,5. Tá, estão vendo? Já coloquei o da Vitória. Sim. Vocês estão vendo? Beleza, pode falar, Vitória. Bom, gente, bom dia. Eu fiz sobre essa estátua do Araribóia aqui em Niterói. Eu nasci aqui, né? É uma estátua que é bem famosa para quem mora aqui em Niterói. E
eu acho, assim, interessante a história por trás dela, porque muito antigamente, né, antes da chegada dos portugueses e franceses, tinha uma disputa muito grande entre duas tribos que a dos Tamoios eu acho que ficava aqui por Niterói, no Recôncavo, da Guanabara, e os Teminóis, se não me engano, era mais pela Ilha do Governador. Mas aí tinha essa disputa entre essas duas tribos. O Araribóia, ele representava os Teminóis, e acredito que quando os europeus, os franceses, né, os portugueses chegaram aqui, essa disputa ela se acirrou mais, e tanto é que eles se aliaram com eles. O Araribóia ele se aliou com os portugueses e os Teminóis, não, os Tamoios, eles se aliaram com os franceses. E aí aconteceu essa expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, né? Os portugueses venceram. E o Araribóia, acho que em 1573, ele fundou a aldeia de São Lourenço, que mais tarde ia ser conhecida como Niterói. E também em 1911, que foi quando fizeram essa praça Araribóia, que é ali no centro, na frente das barcas. Depois de muito tempo, fizeram esse monumento do Araribóia, que ele é enorme, assim, ele é muito grande. Fica na frente das barcas, então é impossível de não ver. É um monumento de bronze que substituiu na década de 20 que substituiu um busto dele mesmo, do Araribóia. E ele tem essa postura super rígida, né? Como se ele estivesse vigilando o Niterói, porque ele está voltado para a Baía de Guanabara, né? Então é como se ele estivesse protegendo o Niterói de invasores e tudo mais. Ele tem essa cruz no peito, né? Esse colar, que eu acho bem interessante. Ele foi batizado até pelos portugueses com o nome de Martim Afonso de Souza. E a história é mais ou menos isso, assim. Eu tenho uma relação pessoal com ele mais pelo local onde ele se localiza, porque eu sempre passei ele muito pelas barcas, né, para pegar para o Rio e tal. Então, é um monumento que eu sempre vejo, que desde criança ele sempre chamou muito a minha atenção, e é isso, assim, basicamente. Obrigada, Vitória. Gente, eu penso nesse monumento, é um monumento que me incomoda extremamente, assim, já que pra gente falar um pouco da nossa relação com os monumentos, porque como a gente viu semana passada, a gente tem poucas representações de indígenas. E como que a gente tem essas representações desses indígenas? Porque aqui ele, para mim, representa muito o selvagem colonizado, sabe? Sim, eu acho ele bem estereotipado, assim, também. Tem todo um caráter. Desculpa. Não, com essa veste, né? Acho que é Tunga o nome. Tanga. E assim, ele. Peraí, me perdi um pouco. Tem toda essa visão romântica, né? Do índio como herói, do bom selvagem. Essa escultura aparece para mim. Eu não sou especialista em escultura indianista, assim. Tenho um grande amigo, Alberto, que talvez assim, possa até conversar com ele sobre essa escultura em si, nunca conversei. E para mim ela está inserida em todo um contexto romântico de idealização do índio como bom selvagem e do índio que se alia ao europeu, né? Como a Vitória bem disse, a gente está numa fase de conflito que a gente tem colonizadores de dois países aqui, né? A gente tem a França Antártica, que faz uma pequena colônia numa ilha que fica ali na Baía de Guanabara, assim, perto na frente da Glória ali. Eles ocuparam aquela ilha e tinham os portugueses, né? E eles viviam em batalha pelo território brasileiro, né? Óbvio. Os tamoios, só para esclarecer uma coisa, os tamoios não é uma tribo, é um conjunto, né? São 3 tribos que se reúnem, dentre elas os tupinambás. E aí tem esse conflito, né, entre colonizadores, que as tribos indígenas se dividem também, né, já estão nessa lógica da dominação do colonizador, então elas estão se dividindo para ajudar o colonizador, entre aspas, né, porque assim, o que mais tem para fazer, né, aquela coisa, né, se a gente não pode derrotar o inimigo, a gente meio que se une com o inimigo que a gente está achando menos pior aqui agora, né. E a cruz, como a Vitória muito bem apontou, mostra bem isso, né, a marca de civilização. É um índio civilizado que está sendo representado ali. Então, assim, eu acho que a Vitória também trouxe um debate muito interessante. Temos
temos mais um tempinho para mais outra pessoa falar, se alguém quiser, para a gente concluir. Eu posso falar rapidamente também, que o meu é bem diferente, eu acho, dos que foram apresentados. Tá. Quem está falando para eu pegar? Andrei. Tá joia. Deixa eu pegar o seu trabalho, Andrei. Pode começar a falar, se você quiser. Eu sou de Brasília, né, na verdade, e essa é a minha segunda graduação, então eu formei em Geologia na UNB. E lá na UNB tem um caso, né, durante a ditadura, de um estudante que desapareceu. Ele era o presidente da UNE na época, em 1973, né, que é o Onestino Guimarães, que é o nome do Diretório Central de Brasília. E eu fui conhecer ele quando entrei na UNB só, né, saber quem era o Onestino Guimarães. E, curiosamente, ele era estudante de geologia, então um pouco da minha relação é por causa disso, né. Tem-se uma visão um pouco, né, dentro das humanas, que, sei lá, as exatas são despolitizadas ou qualquer coisa assim, então acho legal pensar também isso. É um mosaico, é um... Desculpa, Andrei, te interromper. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo. É uma estátua giratória isso daí, né? Então, de um outro lado tem um outro mosaico, que eu não botei na foto, porque já tinham feito uma composição de duas aí, mas foi feito durante um governo petista lá, né? Que era o Cristóvão Buarque, que à época era do PT, foi colocado. E esse cara, ele viveu na clandestinidade muito tempo, né? E aí, em 73, ele foi preso pela quarta vez e desapareceu, e depois de, sei lá, Comissão da Verdade lá acharam que ele realmente morreu sob tortura do exército e tal. E aí é isso, né? Também eu acho que a gente lê o texto lá falando sobre, né, memória, história é meio definitivo e tal, não sei o que lá, e que esses monumentos, eles são um pouco para afirmar um pouco uma história, né? Eu acho que também tem um espaço de disputa ainda. Então, assim, lá em Brasília tem uma ponte no lago que chama Costa e Silva, né? Que é o último local público que tem alguma homenagem à ditadura lá. E uns anos atrás foi feito para trocar o nome da Ponte Costa e Silva para Onestino Guimarães também. Então trocou, e aí entraram na justiça e aí reverteram. Então tem essa disputa aí dessa memória. E aí, curiosamente, uma última coisa, assim, falar que o Weintraub, quando era ministro, nosso grande ministro aí da educação, né, ele teve uma polêmica um tempo atrás, que ele queria tirar uma homenagem também que tinha ao Paulo Freire, em frente ao Ministério da Educação, né? E é exatamente igual a essa do Onestino Guimarães, foi feita pelo mesmo artista, né? Um mosaico dele, que é o Henrique Gugon, o artista. E aí, no final, não tirou, mas criou toda essa história do próprio ministério querer tirar um monumento, né? O próprio ministro. E é isso um pouco. E é isso, é um mosaico, né? É diferente pensar assim, se a gente tem bustos de ditadores aí pelo Brasil, ou de coisas, por que é feito de outra maneira, né? Ou de quem combateu, ou se é interessante isso ou não. Eu acho, né? Assim, artisticamente eu nem gosto, tal, mas tem, sei lá, uma tradição também do mosaico aí na história da arte. É isso, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Foi ótimo. Antes de eu abrir para os colegas, eu quero falar só um pouquinho. Eu não conhecia esse monumento, eu acompanhei a questão da ponte, né, que foi da mudança do nome da ponte, que foi uma coisa que repercutiu nacionalmente, mas o monumento, de fato, eu não conhecia. Obrigado por trazer para a gente uma novidade, assim, eu não sei se os colegas conheciam, e eu achei muito interessante você fazer esse link com o texto, né, para falar desses lugares de disputa, que é o que acontece aqui no Brasil muito com essas narrativas da ditadura. Né? E eu queria te fazer uma pergunta. Esse monumento é vandalizado constantemente, você sabe? Então, eu não tenho, assim, eu não me lembro, né, do período que eu estudei de ter sido vandalizado em nenhum momento. Não sei também, não tem, é difícil até de achar a imagem dele na internet, não tem muita coisa, mas
a ponte, quando mudou o nome e trocaram a placa, ela foi vandalizada e picharam por cima Costa e Silva de novo, né? Para vocês verem, gente. E a ponte aí tem uma coisa interessante, que depois que ela voltou, né, voltou a ser Costa e Silva, com a morte da Marielle, tem um grupo lá de Brasília, que é, se eu não me engano, um coletivo chamado Olga Benário, se eu não me engano, teria que confirmar isso depois, e elas fizeram adesivaram por cima para a ponte Marielle Franco, né, então também essa ponte está sempre ali em disputa, né. No centro de disputa. Aí picharam o Onestino com Costa e Silva, e voltou para Costa e Silva, colaram Marielle Franco, tiraram, tá sempre assim. E aí foi construído um museu recentemente em Brasília, né? E aí ficou Onestino Guimarães, o nome dele. Eu achei muito bom, André, a gente justamente você falar por último, que vai dar um link bom para o nosso texto, que o nosso texto vai falar, né, desses monumentos que já não representam muito mais a nossa sociedade, né, e o que a gente vai fazer com eles. Mas eu acho que alguém queria falar antes sobre o seu trabalho, Eliane, não sei. Não, eu achei muito interessante também, né? Eu acho que também era um foco que você acaba não prestando muita atenção e que né, chama para até outros monumentos também que têm uma proposta semelhante. É interessante, legal. Eu queria fazer um comentário rapidinho. Quem é mais jovem não deve se lembrar, mas teve uma greve na Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, em 1988. E aí o Exército ocupou a siderúrgica e houve conflito com os funcionários, com os empregados, e o Exército disparou e matou 3 empregados da CSN. Isso em 88. Já tinha redemocratização, nova Constituição e tudo mais. E aí foi construído um monumento para os 3 operários mortos na Praça de Volta Redonda. Foi inaugurado no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, e no dia seguinte, ou na noite, ou na mesma noite, ele foi explodido. Puseram uma bomba no monumento. O monumento, inclusive, desculpa, é de alguém muito famoso, não é? Quem fez o monumento? Niemeyer. O Niemeyer, isso, Niemeyer. Exatamente. Essa história é, tipo assim, super emblemática. E houve uma discussão na época, né? E o Niemeyer falou, não, deixa assim, porque aí faz parte da memória. Aquele atentado faz parte da memória. Aí só queria comentar isso, porque achei interessante fazer essa ligação. Muito interessante. Obrigada por trazer ele. É um dos casos que vai entrar, que eu estou tentando entrar no meu livro, né? Não sei, eu comentei para vocês, eu estou escrevendo um livro sobre iconoclastia. É uma coisa que não é um livro acadêmico, é um livro de divulgação científica, né? Um livro que todo mundo, se for publicado para leitura geral, né? Sem uma linguagem afetada, para todo mundo participar desse debate. E falando sobre os casos contemporâneos no Brasil, eu acho esse caso que o Fernando trouxe muito, muito, muito interessante mesmo. Obrigada por compartilhar para a gente. Deixa eu escrever uma coisa aqui. Eu acho, gente, que a gente já pode passar para o texto. O que vocês acham? Então, o texto, semana passada a gente discutiu um texto, né, sobre a produção dos monumentos, quer dizer, discutiu um texto sobre o lugar de memória, e a gente falou muito sobre os monumentos como um desses representantes de lugares de memória, suas funções, né? E agora a gente discutiu um pouco sobre o nascimento e função dos monumentos. Hoje a gente vai entrar nessa parte da morte dos monumentos, que a gente está vendo que está muito em voga hoje, assim. Eu queria fazer uma introdução rápida antes da gente entrar no texto. O texto vai falar sobre a questão do continente africano, né? A gente tem o continente africano e o continente americano que foram colonizados pelos europeus, e a gente tem ainda muitos monumentos celebrativos e comemorativos do colonizador, né? E nos países que tiveram ditaduras severas, a gente tem também monumentos que celebram esses ditadores, permeando o nosso ambiente, né? O ambiente social que a gente circula, e esses monumentos já não atendem mais grande parte da sociedade que está angustiada e está se questionando o que fazer com eles, né? A gente teve um grande marco há pouco tempo, que é um debate que já acontece há muito tempo, né? Nos Estados Unidos também esse debate acontece, tem muita força nos Estados Unidos e em outros países da América Latina, né? O Brasil está entrando nesse debate agora,
e com mais força, né? Também já tinha aqui, óbvio. E teve a questão da estátua de Bristol que trouxe isso à tona, assim, né? No ano passado, que o movimento Black Lives Matter, em protesto ao assassinato brutal do George Floyd, fez uma manifestação, e na manifestação eles acabaram derrubando a estátua do Edward Colston, né, que era um traficante de pessoas escravizadas, né? E é interessante pensar que na época a repercussão foi muito grande, né, muito violenta até, e eu queria começar falando para vocês que esse tipo de derrubada não é nova, apesar de ter chocado a população, não é nova, ao contrário, né, muito antiga, e essas derrubadas que a gente está vendo hoje, elas fazem referências diretas a coisas que aconteceram na Revolução Francesa. Né, e todo debate que a gente tem, né? Tira a estátua, leva para o museu. Não, destrói a estátua, deixa a estátua, mantém lá. Isso não é um debate contemporâneo. Isso é um debate que está sendo resgatado agora, mas é um debate que nasceu no contexto da Revolução Francesa. Se a gente tivesse um semestre inteiro, a gente faria uma aula só sobre a questão da Revolução Francesa, porque a gente vê um contexto no qual os revolucionários estão ali lutando contra o poder absolutista, e eles querem derrubar os monumentos que fazem referência ao absolutismo, mas, ao mesmo tempo, a gente vive num momento que a política de patrimônio está nascendo. A questão do patrimônio histórico, como a gente conhece hoje, nasceu ali naquele contexto revolucionário. Então, assim, muito da criação dos museus veio para atender essa questão de o que fazer com essas estátuas que não nos representam mais. É claro, gente, pelo amor de Deus, não vai dizer que a Clara falou por aí que o museu foi criado para isso, porque tem várias outras coisas por trás, né? A gente sabe que o museu também foi criado no contexto de saque de peças arqueológicas de outros países, dos países colonizados, né, geralmente. Mas, enfim, muito da criação do museu veio para atender essa demanda, o que a gente vai fazer com o que a gente não quer na rua mais. Então, assim, o debate leva para o museu, deixa na rua, é um debate super antigo. Não é nada novo, isso não é a era da internet que trouxe para a gente vandalismo, esse não é um debate novo, é um debate que já está acontecendo, né? Então, assim, queria só, antes da gente começar a ler o texto, a gente entender a dimensão histórica tanto da destruição quanto da reflexão sobre a destruição, né? Então, assim, quebrar a estátua, apesar de ser polêmico, não é coisa de quem não tem nada para fazer, é coisa de quem está pensando a sua própria revolução, né, que está pensando as suas próprias estratégias de resistência. Eu não estou aqui incentivando ninguém a quebrar a estátua, inclusive no final da aula eu vou mostrar outras soluções, mas eu não estou incentivando a iconoclastia, mas assim, a gente não pode negar que a iconoclastia tem funcionado há muitos séculos já como estratégia de resistência, né? E o texto do Mbembe vem muito nesse sentido. A gente tem esses monumentos colonialistas ali, a gente está questionando o que fazer com eles, e ele lança exatamente essa pergunta, né? O que a gente vai fazer com esses monumentos enquanto sociedade? Né? Eu queria abrir para vocês falarem. Gente, vocês estão quietinhos hoje? Eu vou falar de novo, então. Fala. Eu gostei muito do texto, eu achei assim muito bom de ler, né? Achei assim muito instrutivo, né? Na verdade, eu não conhecia todas aquelas movimentos de mudanças de nomes e tal. E achei que existem alguns pontos de contato com a nossa realidade, né? E em vários lugares eu falei assim, poxa, isso vale para a gente também. E eu gostei muito da solução que ele propôs para resolver o problema desses monumentos na África. Acho que... Não sei se... Quer falar um pouquinho da solução para quem não leu o texto? Eu não sei. Ele sugeriu juntar todos esses monumentos dos colonizadores, né, em homenagem aos colonizadores, escolher um lugar, que aí eu fiquei pensando como escolher um lugar, sorteando, né, em que país. Que lugar vai ser amaldiçoado com esse e criar um parque, né, e colocar toda essa história, a história da colonização nesse parque, e em vez de construir monumentos, construir centros culturais, bibliotecas e locais de cultura. Achei bem legal. Clara. Oi.
Oi, Rafael, tô te vendo, te ouvindo. Não, eu fiquei pensando sobre essa solução dele e eu achei, às vezes, meio um pouco problemática, porque ao mesmo tempo Vamos que lá. você transforma... Que bom, debate. que a gente transforma, a gente criaria um parque, que eu entendo esse ponto dele, de não destruir as estátuas, porque a gente tem que manter a memória viva, não para celebrar esses torturadores, mas para manter a história viva de que esse passado de perseguição, de assassinato, de tortura existiu. Mas, ao mesmo tempo, colocar tudo num lugar, você vai acabar criando, em vez de ser um lugar de reflexão, a gente pode criar um lugar de culto a essas pessoas dessa extrema-direita. Então, ao invés de ser um lugar onde as pessoas vão, tipo, sei lá, Auschwitz, que as pessoas vão para ver os crimes e etc., na realidade você vai criar um lugar de culto, onde a extrema-direita branca da África vai lá para cultuar essas figuras históricas. Ao mesmo tempo que eu entendo esse posicionamento dele, eu achei bem problemático, porque a gente pode acabar tendo um efeito oposto, né? A gente pode acabar criando, na realidade, um templo de culto dessas imagens para essas pessoas da extrema-direita, que ainda e racistas. Eu achei isso bem problemático. Assim, eu entendi essa questão toda dele, mas eu acho uma solução problemática também. Uhum. Eu adoro opiniões diferentes, né? Porque, assim, de fato, a gente não sabe o que aconteceria, mas, de fato, a gente tem alguns casos, assim, né? A Rússia tem alguns parques que os restos das estátuas que foram destruídas, por exemplo, na desestalinização, a gente tem um projeto com o Nikita Khrushchev, que ele faz uma desestalinização da sociedade depois da morte do Stalin, e parte desse projeto é derrubar as estátuas, né, do Stalin. Então a gente tem alguns parques que são cheios dessas cabeças de Stalin e tudo mais, e assim, na verdade, nesse caso, não virou lugar de culto, assim, são parques que estão abandonados, assim, até, né, com as plantas crescendo em cima daquelas cabeças lá, mas de fato é um risco. Como a gente não tem, assim, esse projeto do Mbembe não foi, eu acho que em nenhum lugar, até o ponto que eu sei, não foi em nenhum lugar realizado na sua totalidade, a gente não sabe muito bem o que ia acontecer. Eu acho que as duas hipóteses são viáveis. Eu acho que, sim, ele podia ser construído de uma maneira musealizada, né, que de fato fosse educativa, que fosse pedagógica, e que não fosse um lugar largado lá com as estátuas, mas algo que de fato funcionasse, né, com essa potência pedagógica, ou de fato ele poderia virar sim esse lugar de culto. É uma possibilidade muito muito possível também, né? Eu só queria uma coisa entre o comentário da Eliane, né, que ela falou tanto da proposta dele de derrubar, mas ali no meio uma frase que eu, sei lá, queria, entre essas duas coisas que ele fala, uma vez que este sepultamento tenha ocorrido, que é a única parte do texto que eu fiquei meio assim, que é isso aqui, né, que ele está falando? Queria entender melhor. Uma vez que esse sepultamento tenha ocorrido, que não seja jamais permitido utilizar a colonização como pretexto das nossas infelicidades presentes. Parece que é uma solução mágica que vai acabar, porque assim, eu entendo simbolicamente o poder, mas existem condições materiais muito concretas da colonização, né, que tem efeito até hoje. Ele fala, depois que fizer esse enterro simbólico, não dá mais para a gente reclamar dos problemas presentes da colonização, né. É a única coisa que eu acho um pouco estranho do texto inteiro. O resto tudo eu adoro também, ótimo e tal. A proposta, eu acho assim, é mais uma provocação, acho que nem é a série, como você vai articular diversos países, né? Ali também tem, a gente fala, sei lá, hoje em dia não é mais colonização, mas imperialismo dos Estados Unidos, mas regionalmente também, né? Tem forças hoje em dia, a África do Sul ali com as outras, é como que tem uma coisa um pouco imperialista ali e tal. Mas é difícil. Mas na África do Sul já tem lá, né, derrubando as estátuas do Rhodes, tudo. Já estão destruindo algumas. Tenho duas coisas para apontar a partir da sua fala, Andrei. Obrigado pela contribuição. A primeira é sobre o texto em si, sobre essa frase, né? É uma frase que é passível dessa interpretação também. Eu também tive um pequeno incômodo quando eu li, mas depois eu fiquei pensando, assim, sobre isso, que ele é um texto muito poético, né? É um texto que ele é cheio de metáforas, então eu acho que essa frase está inserida nisso, sabe? O Mbembe é uma pessoa que está, um intelectual que está ali lutando, né?
que ele é muito militante nesse pensamento pós-colonialista, então, assim, eu acho que ele fala essa frase mais no sentido metafórico, de tentar criar um texto mais poético, assim, é o que eu imagino, não sei o que você eu acha. também, porque, assim, é um pouco, ela ali, literalmente, meio complicada, eu acho. E eu concordo com o que você está falando, né, que não necessariamente ele está propondo uma ação, né, que ele não está projetando esse parque, né, nem nada, mas que ele está lançando, que ele está fazendo provocações, como você disse, né, e ele está lançando, é isso que eu queria falar, né, ele está lançando possíveis soluções, ele está fazendo a gente refletir sobre possíveis soluções que não a derrubada, né, porque assim, a gente sabe também, e a gente vai entrar no trabalho de algumas pessoas que me mandaram, que é do monumento, no caso no Brasil, do Monumento aos Bandeirantes, a gente sabe que também muitos desses monumentos e das suas estátuas têm valores artísticos reais, né? E assim, o que a gente, como a gente, como historiador da arte, se situa diante desse debate, sabendo que o monumento ele é ideologicamente problemático, mas ele tem um valor material, um valor artístico, até um valor financeiro alto, né? Como é que a gente se situa daí? Que é inegável também, a gente não pode negar que o Monumento aos Bandeirantes, por exemplo, é um marco do modernismo brasileiro, né? Então, são casos super delicados, né? Tá, mas alguém sobre o livro? Deixa eu controlar a hora. Ainda tem bastante coisa para falar sobre o texto, se alguém quiser. Bastante tempo para a gente falar. Eu queria só comentar sobre essa questão do não se vitimizar, né? Assim, eu acho que tem a questão poética, mas eu acho que, assim, como ele estava falando de um certo compromisso, né, de uma assunção dessa questão da colonização pelos colonizadores e reconhecer os erros acontecidos, seria uma espécie de contraparte. Eu não sei se é uma contraparte muito assim, bem equilibrada, mas assim, eu entendi como sendo assim uma contraparte, né? Como que também não foi muito bem feita a questão dos nossos resgates aí de 64. Né? Alguém quer complementar, gente? Vamos lá. Eu queria dar voz para outras pessoas, ainda sobre o texto. Eu queria falar só rapidinho. Realmente, eu sempre me preocupei com isso. São dois aspectos desses monumentos. Um é que nele tem um investimento artístico, né? Em qualquer monumento. Eu acho que se a gente suprime isso, se a gente destrói, a gente também destrói a possibilidade das futuras gerações tanto aprenderem isso como um documento estético, sei lá, artístico de uma determinada época, como também suprime a memória. A gente apaga, se a gente destrói um monumento, por isso que eu entendi o que o MIBEM estava propondo. Você não vai fazer você tem que caminhar junto, uma proposta educativa e mostrar, olha o que era, né? Senão a gente fica muito distante, desaparece, né? E a memória da colonização e de tudo que aconteceu com a colonização desaparece. E tem um outro lado também, que eu acho que tem alguns monumentos na África, tem um em Zanzibar, eu tenho certeza, e o outro eu acho que é na Nigéria, que é o Caminho dos Escravizados, que é um caminho feito até o mar, com monumentos representando pessoas capturadas, e tem um na ilha de Zanzibar, do outro lado, né? E eu acho que são monumentos interessantes, que você pode, de um lado, transformar esses antigos monumentos em objetos de memória dessa coletividade, e também construir novos para reavaliar os efeitos da colonização. Zanzibar, na verdade, acho que não foi nem chegou a se colonizar, foi a Alemanha, né? Foi, mas eu acho que a escravidão lá era árabe, era da Arábia, e do outro lado era da África, o oeste da África era portuguesa, né? Enfim. Então, acho que tem duas... Acho que a proposta dele é interessante e tem caminhado também, quer dizer, os países africanos têm construído monumentos para que não se esqueça da escravidão, além da colonização. Desculpa. Eu entendo o que o Fernando fala, assim, né? Acho que é um posicionamento interessante, mas por outro lado também, eu, Clara, jamais julgarei as pessoas que estão aí derrubando esses monumentos.
sabe? Porque acontece também essa questão da disputa, né, da guerra, é uma guerra ideológica, é uma guerra de imagens, e assim, tem pessoas que se sentem como grupo social extremamente ofendidas e degradadas pelo aquele monumento estar ali na sua frente todo dia, no seu caminho do trabalho, né? Por isso que eu pedi muito bem, gente, vamos trazer monumentos que estão na história da nossa vida, né? Como é que é? Né, para o grupo da população negra estar ali passando na frente da estátua do colonizador, do traficante de pessoas escravizadas todo santo dia, né? E as derrubadas, elas não são uma coisa que é bom a gente observar agora, geralmente não são coisas gratuitas, sabe? Eu vou lá e vou derrubar essa estátua agora porque eu quero. Vamos voltar lá no monumento de Bristol, por exemplo. Tem um debate de anos sobre o monumento, inclusive com o prefeito, que é um homem negro, sobre a retirada, existia um debate longo de anos sobre a retirada daquele monumento para colocar ele num lugar justamente para ele assumir, para ele mudar essa função, né? Assim, eu gosto muito nas minhas aulas falar de função da imagem. Ali na rua ele tinha aquela função celebrativa e mnemônica. Se você passa ele para um lugar, para um outro lugar, ele muda aquela função, passa a ter uma função pedagógica, talvez, né? Então, assim, rapidinho, vou deixar o Rafael falar. Você desloca um pouco o monumento e desloca com ele as suas funções. Só que a burocracia é enorme, né? Essas coisas custam dinheiro, tem que ter projeto, essas coisas não andam. E ali, no calor de uma manifestação contra um crime brutal, veio a destruição do monumento, né? Não foi assim, não foi um grupo de pessoas que falou, eu vou lá e vou destruir e acabou, porque eu quero, porque é assim. Não, existia um debate antes sobre, e existiu também o calor da manifestação que levou àquela ação, né? Então, assim, a gente tem que pensar também sobre como cada ação daquelas acontece, né? O que está envolvido, o que está em jogo, a pré-história daquele monumento, né? Rafael queria falar alguma coisa. Então, sobre essa sua fala, eu lembrei agora de duas partes do texto, que é meio que isso, né? Que acho que é mais do que essa proposta de destruir que o Mbembe fala, que é assim, a questão hoje é saber precisar os lugares a partir dos quais ainda é possível pensar e lutar. E tem mais para baixo que ele fala que o nascimento de uma nova consciência dependerá do fato da nossa capacidade de produzir novas significações. Que eu acho que é meio que isso, né? Ao invés de destruir, produzir essa nova significação, como você comentou agora, né? Eles queriam mudar o lugar da estátua de Bristol para exatamente dar uma nova significação para ela. E aí eu acho que é essa a proposta dele, assim, você tirar isso do local público e colocar num lugar que eu não sei se seria o museu ou o parque, né, como ele mesmo fala, mas para não trazer esse apagamento desse mal todo que essa pessoa sofreu, sem levar em claro a consideração dos aspectos artísticos, mas mais a questão do aspecto histórico, para não produzir novas significações, né? dar novo sentido para as próximas gerações daquilo, para que as pessoas não fiquem mais com medo, não sei, aquela coisa do potentado que ele fala, né? Para não ter essa massificação diária de olhar aquela imagem do colonizador, mas ao mesmo tempo não causar esse esquecimento, né? Sim, eu gosto da sua fala, mas também vou contrapor, né? Eu tô contrapondo todas as falas só pra gente criar debates, assim, até porque eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, assim, não adianta me perguntar que eu não tenho. Há uma coisa que eu queria marcar, que eu falei na aula passada também, a destruição também constrói fluxo de história. Né? Então, assim, por mais que a gente não tenha a memória material daquilo, a gente vai ter a memória escrita, a memória narrada daquele ato da destruição, e a destruição também constrói e às vezes muda o curso da história. Eu vou contar para vocês dar spoiler. Se vocês deixarem de comprar meu livro por causa disso, eu vou ficar muito chateado, mas eu vou dar spoiler de uma parte que eu estou escrevendo agora, sobre como a destruição pode mudar realmente o curso da história. A gente está lá, vamos voltar na antiguidade, contexto da Guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta lutando, e aí Atenas está se preparando para uma expedição para Siracusa, que é na Sicília, que era colônia, né, que estava na Magna Grécia, era colônia da Grécia, e era a colônia que fornecia a maior parte dos suprimentos alimentícios para Esparta. Então, assim, Atenas queria destruir não destruir, ela queria tomar para si aquela fonte de recursos, né, que era Siracusa. E quem estava comandando essa expedição era o famoso Alcibíades, né, que as pessoas conhecem na história geralmente como sendo o amante do Sócrates, né. E aí, na véspera da expedição partir,
todas as estátuas de Hermes da cidade, um tipo muito específico de estátua, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, as Hermes são destruídas, né? E se coloca quem destruiu, a gente não sabe quem, se coloca o Alcebiades no centro dessa destruição, acusam o Alcebiades, né? Para quê? Para tirar ele desse lugar de poder, né? Tudo um complô político, social, para tirar, para melar ali a expedição e tudo mais. E aí era um crime, né? Destruir estátuas religiosas era um crime de impiedade, um crime sério, né? Em Atenas, no caso. E o Alcebiades fala, gente, ninguém pode fazer esse julgamento agora, porque a gente tem que ir embora para a batalha, que é uma batalha muito importante para a guerra que a gente está vivendo. Então, assim, foi combinado que Alcebiades seria julgado quando ele voltasse. Só que ele vai, e o complô político continua acontecendo, e ele é julgado sem estar lá. Ele é julgado enquanto está em alto mar, lá viajando para Sicília, e ele é condenado à morte. O que o Bonito faz? Ele deserta, né? Ele abandona Atenas, vai para Esparta, começa a colaborar com Esparta, e ele era um grande estrategista, né? Um grande líder militar, e Esparta ganha essa campanha em Siracusa, né? Então, olha que interessante. Uma destruição de algumas estátuas talvez tenham motivado... talvez tenham mudado esse curso da história, né? Atenas tinha tudo para ganhar essa campanha em Siracusa, né? Com a mudança de lado do Alcebiades, Esparta ganha, né? Esparta ganha um grande aliado e ganha essa batalha, né? Assim, não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas eu só trouxe esse caso para mostrar, né, como existe potência na destruição, como a destruição muda o curso da história, como a destruição escreve história, né? Então, assim, eu entendo a importância de deixar o dado material, da gente ressignificar o dado material, né? Encontrar outras soluções. Eu, como historiadora da arte, gente, eu acho que, assim, eu sempre vou defender, quer dizer, sempre não, né? Mas assim, na maioria das vezes eu vou defender que mantenha o objeto, nosso objeto de pesquisa lá, né? Nosso objeto de análise, mas também não tem como tirar a potência da destruição, em continuar uma narrativa que pode não seguir na materialidade da imagem, mas que segue em outras coisas, né? Na escrita, na oralidade, nessas histórias que as pessoas compartilham, né? Imagina o que os netos e bisnetos do pessoal que estava lá no seio dos debates do Black Lives Matter e derrubaram aquela estátua, né? Olha que memória coletiva está se criando ali para aquela comunidade, né? Então, assim, queria marcar também um pouco dessa potência da destruição, de construir também, se constrói também a partir da destruição, né? Clara. Oi. Oi. Alô? Diana, tô te ouvindo, Oi, isso. É Diana ou Diana? Desculpa. Diana mesmo, nacional. Clara, eu desde o semestre passado, quando tocou nessa questão eu fiz uma disciplina que você estava e você tocou na questão da iconoclastia, eu nunca tinha parado para refletir a respeito, né? Com relação a esses casos do Drummond, por exemplo, que a gente vive vendo no noticiário, você citou na Colômbia, que foi na cidade de Popayán. E quando você citou, eu pensei assim, nossa, eu estive lá, eu tirei foto com esse monumento, né? E eu pensei, às vezes, como a iconoclastia, ela joga luz também sobre monumentos que a gente passa diariamente e você sequer, não no caso de Popayán, né? Mas aqui na nossa própria cidade, que a gente passa todo dia e você não vê significado nenhum naquilo. Quando eu fui fazer a pesquisa pelo monumento dessa proposta de atividade, eu fiquei pensando naquele monumento, em todos os sentidos, que tem na Cinelândia do Floriano Peixoto, pela grandiosidade, porque eu vejo todos os dias, mas porque eu às vezes fico na escadaria da biblioteca e vejo a quantidade de pessoas que tiram fotos, né, com aquele monumento, e me vi em Popayán, assim, será que as pessoas sabem o que é isso? Ou quem está representando? Ou é só pela estética, né? E aí, às vezes, a iconoclastia ela faz um movimento justamente, ele joga luz sobre uma imagem que às vezes não para a grande maioria das pessoas, não tem um significado, e você só para ver o que é quando acontece alguma coisa ligada a essa destruição, né, digamos assim. E aí, o que ocorreu, eu acabei selecionando... Só um minutinho, gente, eu vou tirar o fone e continuo te escutando, Daiana, minha gata... Eu preciso socorrê-la, mas continua falando que eu tô te escutando. Tá bom.
o movimento da iconoclastia, ao invés de trazer só o apagamento daquela imagem, pelo menos na contemporaneidade, ela pode funcionar pelo holofote, né, de jogar luz sobre aquela questão e também trazer toda a questão da ressignificação, do novo olhar. Eu acho, não tenho opinião formada também sobre o destruir ou não destruir, mas isso é um fato, né? A iconoclastia, ela vai trazer uma reflexão, inclusive de pessoas que estão à margem, né, disso, ou não pararam para refletir a respeito, que passam diariamente por um determinado monumento e aquilo não lhe diz nada. Nossa, Bom, Dayana, era isso. obrigada. Eu acho seu comentário assim de um teor muito sofisticado em termos de reflexão, né? Inclusive outro projeto que eu tenho sobre iconoclastia, além do livro, eu estou organizando um dossiê para Consínitas, uma revista de um dos programas de pós da UERJ, né? O PP Gartes. E um dos autores vai escrever justamente sobre isso que você está falando, sobre a iconoclastia como legitimação de uma imagem, mais especificamente. Como às vezes também esse tiro sai pela culatra. Você vai destruir uma estátua que ninguém está ligando muito, aí você acaba legitimando aquela estátua. Por quê? Que aí a gente volta numa leitura fundamental para quem estuda iconoclastia, que é o Friedberg, né? O Friedberg fala do poder da imagem. A gente só destrói, a gente só adora ou odeia uma imagem porque ela tem um poder muito forte sobre a nossa psique, porque ela nos afeta de alguma maneira, né? Então a destruição acontece quando a gente é afetado pelaquela imagem. E ao mesmo tempo que a gente está destruindo ela, a gente também está legitimando ela, né? A gente está falando, olha só, se isso não importasse para mim, se isso fosse neutro, eu deixava ela aí, não ia fazer importância para minha vida, né? Mas ao mesmo tempo tem essa dicotomia, né, entre eu quero destruir algo que me ofende, mas ao mesmo tempo eu acabo legitimando isso. Então, assim, esse debate é uma outra esfera muito interessante que você trouxe para gente. Obrigada. Isso realmente é uma coisa que passa pela minha cabeça desde que você falou de Popayán, porque para a grande maioria, não vou dizer que para todo mundo, às vezes é um monumento justamente porque a gente não mantém uma relação com aquilo, principalmente quando é da nossa cidade. Eu acho que eu conheço menos monumentos, paro para observar, né? Menos monumentos da própria cidade do que quando você está turistando, né? Que aí você para, observa, lê uma placa, vê quem é. No dia a dia, aquilo dali faz parte da paisagem urbana e meio que não te desperta nada. Quando eu selecionei a estátua do Renato Russo na ilha, eu até tinha colocado isso no texto, foi que eu falei assim, é alguém que eu conheça. Mas não que eu conhecesse dos livros de história ou da narrativa oficial, mas assim, alguém com que identifiquei, reconheço, sei quem é, ouvi, entendeu? Então, assim, mas na maioria das vezes, quando não são essas estátuas desses artistas contemporâneos, é aquela monumentalidade muito bonita esteticamente, com todas aquelas alegorias, mas que às vezes precisa de uma intermediação para você poder ler e interpretar, né? Sim, e a gente vai perdendo vínculo, né, com essas narrativas também, né? Como é uma narrativa construída pela classe hegemônica, a gente também, né, perde esse vínculo, né? O que aquilo significa pra gente? Né? O que aquilo representa na nossa vida, né? Ou aquilo nos ofende, ou a gente simplesmente não se sente parte daquilo, né? Tá, gente, só para concluir então, Fernando, pode ser? Para a gente passar para a próxima fase? Rapidinho, isso foi mais ou menos o que eu falei na minha devolutiva, que eu falei sobre um monumento, que não sei se vocês se lembram, que havia ali atrás da UERJ, entre a UERJ e o Maracanã, que eram uns blocos de concreto empilhados. Aquele monumento desapareceu, a função dele desapareceu, ele saiu de lá, ele tinha sido apropriado pela população em condição de rua, né, em situação de rua, que começou a habitar, né, e ele desapareceu. Eu não sei nem se vocês se lembram dele. Eu botei isso na minha evolutiva. Eu não sei nem qual é a função dele, nós não sabemos, eu não sei, o destino dele a gente sabe, mas qual é a associação dele com a ditadura, porque ele ficava na Praça Garrastazu Médici, que fica atrás da UERJ, e, enfim, e tem que ter uma memorização constante, um trabalho, uma educação para que o meu monumento exista. Ele tem que ser, assim, o monumento, ele fica simplesmente num lugar, se não houver uma construção de uma ideologia que o justifique.
Sim, um lugar de memória, gente, um museu, um monumento, ele pode ser também um cemitério da memória. Né? Eu gosto muito dessa visão, assim, né? Os museólogos que me perdoem, mas assim, eu vivo chamando museu de cemitério da memória, porque se você não tiver isso que o Fernando está falando, ele vira simplesmente um depósito de memórias que não servem para nada, né? O monumento também. Eu ia falar uma coisa, mas eu tive um ataque de alergia aqui, esqueci. Eu acho que a gente pode passar para a próxima parte da aula, né? Quem sabe me vem à cabeça, né? O que eu queria mostrar, gente, nessa fase final da aula, são possibilidades para além da destruição. Como dialogar com esses monumentos, né? Como fazer esses monumentos participarem de um debate crítico no qual toda a sociedade pode participar. E aí o Márcio vai me ajudar, porque foi um dos trabalhos que eu li que fala um pouco sobre isso também. Eu vou compartilhar a minha apresentação agora. Peraí. Volta, Clara, cadê? Eu tô compartilhando alguma coisa agora, gente? Tá sim, tá a última apresentação do Monumento de Brasília. Ficou o tempo todo aí aparecendo. Ficou o tempo inteiro aqui, né? Muito bem. Por isso que eu não tô conseguindo compartilhar a nova tela. Uai, por quê? Gente, desculpa, eu faço isso assim todo dia da minha vida e eu não consigo aprender. Agora o meu PowerPoint está aqui em tela cheia, eu não consigo tirar ele da tela cheia. Ah, consegui. Ah, consegui. Vocês estão vendo agora a minha apresentação? Sim. O que a gente está vendo aqui, gente, é o caso brasileiro mais famoso que a gente tem desses debates. Tem, assim, muito antes de derrubada de Bristol, a gente tem debates sobre esse monumento. É um monumento aos bandeirantes, e a gente sabe toda a problemática, né, desses exploradores e do genocídio indígena que esteve envolvido na campanha As Bandeiras. Só que esse é um monumento monumental, é um monumento gigantesco, é um monumento de um artista muito importante, o Victor Brecheret, que é um dos ícones do modernismo, né, das vanguardas modernas no Brasil. Então ele é um monumento que ele é muito tradicional, ele tem um valor histórico grande, assim, né, como para a história da arte, ele tem um valor material grande, né, ele é um objeto artístico importante para a nossa história da arte, mas ele está aí falando de uma dos capítulos mais brutais da nossa história, né? E o que fazer com ele? Não dá para quebrar esse monumento, né? Então, assim, anos e anos e anos, esse monumento sofre diversas interferências, e essa é uma das interferências que, inclusive, foi parte do trabalho do Márcio. Então, se o Márcio quiser falar agora, porque eu sei que ele gosta de participar, fica à vontade, Márcio, para falar da sua percepção desse monumento, da sua vivência com ele, antes de eu mostrar outras possibilidades em cima do mesmo monumento. Tá bom, cara. Na verdade, assim, eu fiz uma abordagem que eu sou de São Paulo e quando eu ia com 10 anos de idade, mais ou menos, por aí, eu ia muito para casa dos meus parentes, que ficava do outro lado do monumento. Basicamente é isso. Ele se tornou um arco para mim de direita, esquerda, esquerda, direita, no sentido de caminho de ida e caminho de volta. Eu morava em São Bernardo e meus parentes moravam do outro lado de São Paulo. E aí eu sempre achei que aquele era um monumento de geolocalização, né? E aí quando eu tive minha primeira aula de história, um professor individual, né, que sempre eu vim de escola pública, então a gente sempre tinha só um professor. Então, na quinta série, minha primeira aula de história, eu pensei que ia ter algo sobre Egito, múmias, mundo antigo, e foi de cara, a gente teve que ir para um cinema na segunda aula, e a gente vai assistir os filmes Bandeirantes. E aí eu comecei entendendo o que tem a ver aquele monumento na minha vida, né? Ele toma um significado. E aí
quando mais velho, há poucos anos, eu vi que aquele monumento do empurra-empurra, que eu chamava, né, que todo mundo chama em São Paulo, tinha de novo uma ressignificação, porque eu comecei a ver o arco-íris, né, nas interferências, nas intervenções, né, nessa questão que eu imaginava muito vazio desse lugar, né, se ele não tivesse lá, né, como que se eu ia me perder no caminho, quase isso. E aí eu vejo esse arco-íris, né, toda essa pintura, e eu começo a ver um pertencimento da minha memória, né, pensando eu como LGBT, meio que vendo alguém ressignificando. Nunca imaginei aquela potência da história e da minha memória ali, dentro de uma coisa tão violenta, tão brutal, cruel, né, de devastação, acho que não só da questão do patrimônio material, mas do patrimônio material, que somos nós. E agora ele faz hoje tem um caminho, né, que eu sempre indico na minha cabeça como um marco, pelo contrário, LGBT. Eu chego a pensar, inclusive, que a parada LGBT deveria passar por ali agora. Né? E o pessoal devia subir em cima do monumento. Em cima, não que subiram. Eu mesmo já subi, né? Eu já subi assim, com colegas. Mas aí eu até fiz uma frase, só vou colocar esse finalzinho, né? Que assim, aquilo que me encantou e decepcionou, porque eu esperava ver Egito, múmias, né? Agora, quando adulto, alguns poucos anos, ver o movimento com as cores que associa ao arco-íris durante uma manifestação, aquilo tudo me fez sentido, provocando pertencimento dos meus desejos, que por um monumento como aquele deveria, sim, ser destruído para reconstruir a história e ressignificar minha memória. E claro, eu sempre gostava mais quando empurra estava me indicando para a esquerda. Coincidência ou não, é a volta para casa e longe da hipocrisia dos meus familiares, né? Que eu acho que existe toda uma carga de hipocrisia aí também. Então, acho que basicamente acho que esse é o meu ponto de vista sobre esse exercício, que eu achei bem interessante. Obrigada, Márcio, pela sua contribuição. Eu gostei que você falou bastante da sua vivência pessoal, assim, junto com o monumento. E eu queria mostrar, assim, esse monumento vem sofrendo por anos muitas interferências, tanto interferências oficiais quanto não oficiais. Agora, recentemente, com a questão da pandemia, botaram máscara, a prefeitura colocou máscara no monumento. Então, assim, a prefeitura está sempre fazendo interferências efêmeras e a população também está fazendo interferências efêmeras, como essa da tinta. É efêmera, a tinta sai, né? Tanto é que saiu, né? Esse monumento foi manchado com tinta 2 vezes na história dele. Essa vez com tinta colorida, que foi na mesma noite que a do Borba Gato, também foi com as mesmas tintas, provavelmente foi o mesmo grupo de pessoas, e uma vez ele foi tingido só com a tinta vermelha, né? Que é uma coisa que é muito potente mesmo, né? De pintar com a cor do sangue, né? Até minha última tatuagem foi sobre isso. Olha, eu mostrando minha tatuagem. É tipo uma estátua sangrando, assim, do Colombo, no caso. E eu acho muito potente essa mancha com a tinta vermelha. Agora eu quero mostrar para vocês, tipo, a interferência de um artista maravilhoso, que é Denilson Baniva, gente. Ele, acho que todo mundo conhece, né? Eu acho que ele deveria pelo menos dispensar apresentações. Ele é indígena, né, da etnia Baniva, e ele é um artista contemporâneo, e ele tem trabalhado muito com questões de ressignificação da cidade, né, dos monumentos e da cidade, e ele fala muito sobre que cidade é essa cidade está construída em cima do quê, né? Esses dias estava um meme circulando ali, que é um meme muito interessante, que é o Brasil foi construído em cima do cemitério indígena, e foi, né, gente? Convenhamos, né? Embaixo da maioria das nossas grandes cidades, a gente tem as memórias de várias etnias indígenas que foram literalmente soterradas pela cidade contemporânea, né? Então, assim, aquela cidade hoje em dia, ela compartilha símbolos da colonização, mas ela tem a história indígena, né? E é muito isso que o Denilson tenta trazer com as interferências que ele tem feito na cidade, nos monumentos e nos prédios. E alguns anos atrás ele fez essa interferência maravilhosa no Monumento às Bandeiras, né? Efêmera. Ai, que fofo, Eliane, o marido dela agora. Adoro a demonstração de carinho, achei muito fofo. Desculpa. Desculpa. Não, eu achei lindo, fofo, é bom para descontrair a aula. Eu acho maravilhoso assim, esse trabalho que o Denilson está fazendo, né? O que ele está projetando ali? Ele faz essas projeções com canhão de... Clara, desculpa, você tá mostrando essa imagem porque eu só tô vendo ainda a das cores, a da tinta, não sei se sou só não eu. passou
Mas que Não. coisa. Tô mostrando. Não tá vendo? Vocês não estão vendo, gente? Não, eu pelo menos estou vendo a Não. tela do próprio PowerPoint, a gente vê as miniaturazinhas aqui na direita. Passou agora. Tá em tela cheia. Não. Ainda não. E agora? Não. Tem problema ver assim do jeito que tá? Não, tem não. Tá ótimo. Não, dá pra ver. Tá, então a gente está aqui no Denilson e o que ele está projetando nesse monumento, né? Ele está projetando esses grafismos, né, que são de origem estética indígena, e ele também, eu não achei uma foto com uma boa resolução, mas ele também projeta a frase Brasil, terra indígena, né? Muito impactante, né? Eu tenho adorado o trabalho do Denilson. O Denilson, inclusive, vai participar do nosso dossiê também. Esperem esse dossiê, vai sair só no final do ano, mas assim, aguardando com muita felicidade. Ele participa com um poema que ele fala justamente sobre essas questões, né, da cidade estar em cima de território indígena, né. Então, assim, eu trouxe a prática artística do Denilson como uma possibilidade de ressignificação de um monumento que nunca vai ser destruído, que ele vai estar sempre, quer dizer, nunca diga nunca, né? A gente não sabe o que a gente vai passar historicamente, mas até onde a gente imagina, esse monumento está ali, está para ficar, e ele é um marco da nossa história, ele é um marco do modernismo, e olha a solução que o Denilson encontrou, né? Uma solução muito legal. Eu vou passar agora para mostrar outras soluções que acontecem. Tá, olha que interessante. Estão vendo? Sim. Mudou. Essa é uma interferência recente, do ano passado, numa estátua de um bandeirante também, me fugiu o nome dele agora, que o grupo de artistas em questão colocou essas caveiras, né? Justamente para falar sobre isso, né? A campanha das bandeiras estava ligada intensamente ao genocídio indígena no Brasil. Então, assim, é uma instalação que dialoga ali com essa escultura, né, com esse monumento público. E como é interessante, né, gente, assim, queria que vocês pensassem e falassem um pouco nesse potencial de discussão que essas interferências efêmeras fazem, né. Vou passar para a próxima, que é o próprio Colombo com a tinta vermelha, né? Tem muitas estátuas do Colombo pela América Latina fora e elas estão sofrendo muitas dessas interferências com a tinta vermelha, simbolizando o sangue. E por último, uma super interessante do Columbus Day do ano passado, né? O Columbus Day é um dia muito disputado, né? Com essa disputa de narrativas, né? Se comemora hoje como um dia que o Colombo chegou, né, na América, que, entre aspas, né, descobriu a América, e as etnias indígenas têm lutado para ressignificar essa data como a data, o Dia dos Povos Originários. E aí todo o Columbus Day tem diversas manifestações, e as do ano passado foram muito interessantes. Essa aqui é na Bolívia, e fantasiaram a estátua da Rainha Isabel de Chola, boliviana. E eu achei muito potente, muito interessante, esteticamente, assim, primoroso, né, uma potência estética muito grande. Então, tá aí, né? Eu trouxe um pouco para vocês, assim como o MIBEM está sugerindo, né? Outras soluções para além da iconoclastia e soluções que principalmente estimulam um debate, né? E aí eu quero passar a palavra para vocês também para a gente concluir, né? Márcio mandou uma imagem sobre outra interferência, bandeirantes de ontem, ruralistas de hoje, né? Exatamente. Mais uma imagem dessa de resistência, né? Tá, o que vocês querem falar para a gente concluir a nossa aula? Me veio a primeira questão, foi a seguinte, Clara, por que intervenções efêmeras, né? Porque, por exemplo, essa da Chola, ela ficou esteticamente realmente muito bonita, e é algo que, se fosse deixado a longo prazo, não sei quanto tempo ficou, naturalmente essa parte de tecido, ela ia se deteriorar e acabar saindo, só que ficaria por um tempo maior do que um dia, né? Ou não sei qual tempo que ficou. Aquela intervenção com os crânios também, eu fiquei pensando por que não deixar ali, porque aí parece que aquele monumento ele vai modificando a sua forma, né?
E aí aquela nova significação, ela por um tempo ela promove um reflexo maior, é a oportunidade de que mais pessoas passem por ali, vejam aquele monumento e pensem a respeito dele. E aquela intervenção vai trazer com certeza uma reflexão, né? Então, tem algumas, tem umas que eu acho que a da tinta, por exemplo, eu não sei, talvez a do Colombo com a tinta vermelha também não limparia, não, mas enfim, essa ideia do porquê que essas intervenções também, que levam a novas reflexões, a novas leituras, elas são efêmeras, né? Porque não agregadas a esses monumentos, né? Interessante a sua fala, né? Eliane quer falar. Não, eu acho que assim, essa é uma boa ideia, mas eu acho que independente dela ser ou não efêmera, a gente vai manter registros dessas coisas, né? Então, acho que sim, as fotos, os filmes, os vídeos, eu não sei como, aí aquela questão do como organizar e como guardar essa quantidade enorme de informações e onde, mas assim, de alguma maneira aquilo já faz parte da história daquele monumento. E enquanto a gente tiver batalhas de narrativas, batalhas de imagens, essas interferências efêmeras vão sair de um dia para o outro. Mesmo que a prefeitura dessas cidades concorde em fazer permanente essa interferência efêmera, ela, como a gente vive nesse contexto de batalhas de imagens, batalhas de narrativas, a própria população vai interferir naquilo também, né? Então, assim, não vai ficar, a gente sabe, né? Clara, Oi. Acho que vale também uma reflexão. Estava pensando aqui na questão dos vazios, num case muito forte durante o século XXI, que seria a questão da derrubada das Torres Gêmeas, né? Então, um símbolo de muito questionamento do imperialismo americano. Você vê 2 aviões explodindo, para isso você gera um outro monumento de mortes, organicamente falando, de corpos, né? E aí aquilo vira durante um tempo um grande cemitério como monumento, e de um vazio também, porque não se encontram os corpos. E na sequência você tem uma deliberação de guerras, que também acho que gera outro tipo de monumento, que é a destruição dos lugares, né, onde os Estados Unidos ajuda nessa questão da guerra, e uma reconstrução de um monumento hoje que eu não sei, não estou aqui para, também não tenho opinião formada, se aquilo representa alguma questão do Marco Zero, né, que eles chamam. Sim, Não sei se é Marco Zero, mas é um eu novo acho marco que é isso mesmo. Histórico, também, que eu acho que é muito vazio, né? Outra coisa também, só fazendo um paralelo, o caso da TAM, daquele avião que cai no aeroporto de São Paulo, explode, ali não era para ser um monumento e torna-se um monumento no sentido de perda. Então, só para trazer isso como case de reflexão. Sim, o monumento do vazio, né? O anti-monumento. Era uma coisa que a gente ia trabalhar também se a gente tivesse uma disciplina inteira. O que você está falando entra muito no conceito de anti-monumento, né? Monumento vazio. Tem um muito interessante, gente, que é talvez o anti-monumento mais conhecido, é o Monumento contra o Fascismo, que é de um artista que eu esqueci o nome, de um casal de artistas que eu esqueci o nome agora. Eles constroem tipo um obelisco e eles convidam as pessoas a interferirem naquele obelisco, né? Então, assim, tem diversos tipos de interações com aquele monumento, até mesmo interações fascistas, pessoas fascistas escrevendo ali, e o monumento ele vai entrando assim na terra, né? Ia entrando, agora ele já não é visível mais. Ele tinha todo um sistema que ia descendo por anos, né? Ele durou anos ali. Então, ele era um monumento efêmero, né? E hoje só tem aquele marco do lugar, tá um vazio, né? E ele é colocado nessa categoria que a gente tem tentado refletir agora do anti-monumento. Mas alguém quer falar? Só queria tem um monumento, porque assim, a gente fica nessa, né, um pouco... Eu sou a favor de destruição de vários, eu acho que tem vários, busto de Costa e Silva que colocou, porque no fim das contas, assim, a gente tenta dar um valor histórico, um valor artístico, mas na verdade é uma demonstração de poder, né, assim, claramente é isso, né, descrever a força, o nome na história, da sua versão, quando você tem o poder na mão, né. Isso é em todos os lugares. E, assim, o caso ali da ponte que eu falei, é claro, né, reverteram a mudança da ponte porque não teve participação popular na escolha. Essa foi a motivação. E teve participação para nomear em Costa e Silva? Não teve. O nome naturalmente foi outro, né? Então, assim, tem vários que eu sou
E aí, assim, uma coisa que eu queria colocar é que a colonização também veio com a destruição de diversos monumentos, né? No mundo inteiro, né? Esse é pontos da colonização, da destruição da memória e tal. Nesse sentido de que você colocou um pouco aí, a gente intervenções efêmeras ou não conseguiu destruir. Tem um caso que é interessante, que é dos Tiwanaku. Do quê? Tiwanacos, na Bolívia. Não conheço esse caso. É uma civilização que tem lá, e aí eles tinham uma pirâmide, e a pirâmide foi destruída, e essas próprias, os tijolos, né, as pedras da pirâmide foram feitas para erguer uma catedral católica lá, né? Uau, meu Deus. A poucos metros de distância. E lá tem um monumento grande, eu vou colar aqui a foto no chat. Deixa eu botar aqui, rapidinho. Eles tentaram destruir, é de pedra, e não conseguiram, tal, e aí tem marcas de bala, e aí nessa que eu coloquei, aí como eles não conseguiram, inscreveram, né, um tipo de vandalismo aí, de intervenção, no braço ali, no ombro direito, não sei se dá para ver, tem uma cruz, né, e foi feita lá também. Então essas intervenções a gente pensa sempre em, sei lá, às vezes a gente está pensando nesse sentido de resistência ao poder, mas na verdade ali foi o contrário, né? O poder se apropriando, né? Isso, apropriação, né? Que é o que mais a gente tem também, né? A apropriação da cultura do outro para você legitimar o seu próprio poder. Esse mesmo exemplo existe também em Cusco, né? Na verdade, eles não tentaram destruir o templo maia, né? Maia, o templo Inca. Eles construíram a catedral usando a estrutura do templo, né? Uma parte do templo são as pedras, uma parte da catedral são as pedras do templo. O Fernando está aqui falando do 3x3 também, que também é algo que vai ter no meu livro, do ensacamento, né? Eles tinham várias intervenções, a mais interessante é a primeira. 3x3, gente, foi um coletivo que tinha no Brasil durante a ditadura, de 3 artistas, um deles era o Ednilson, o mais famoso, assim, né? Era o único que eu conhecia antes de conhecer o 3x3, que eu conheci muito tardiamente, porque eu não estudo contemporaneidade, né? Eu estudo no século XVI originalmente, então eu não conhecia 3x3. Fiquei conhecendo depois que comecei a passar a estudar iconoclastia, né? Eles têm a primeira ação deles, se chama ensacamento, eles iam todos os monumentos de São Paulo, todos não, vários, né, e colocavam um saco na cabeça, né, para fazer uma referência à técnica de tortura utilizada na ditadura, né. E muito potente, muito forte. A gente escreveu sobre isso na nossa página do Instagram. Eu tenho, gente, para quem não sabe, uma página no Instagram de divulgação científica. A minha pira agora, pós-pandemia, tem sido divulgação científica. Tem sido fazer tudo isso, todo esse conhecimento especializado que a gente tem dentro da sala de aula, que a gente debate, levar isso para a comunidade de uma certa forma, com uma linguagem mais acessível, né? Isso tem sido meu novo objetivo de vida, né? Meu livro está caminhando nesse sentido também. Então, eu tenho uma página pós o começo da pandemia, né? Pós a pandemia acabar, não, assim, nesse momento pandêmico. Quem dera. Pandêmico. Pós começo da pandemia. Quem dera. Meu Deus. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Então, eu tenho uma página no Instagram, tem uma outra menina que trabalha comigo, chama Histórias da Arte, conhece, quem quiser seguir lá. Inclusive, gente, vou fazer bem um jabá aqui agora, não sei se eu poderia, mas vou fazer. A gente tá com uma palestra nova, eu vou fazer uma palestra na semana que vem, quinta de noite, sobre primitivismos na modernidade, né? Sobre esse conceito, como é que os modernos olhavam para a nossa cultura originária, para os nossos povos originários, né, fala um pouco sobre antropofagia, sobre, né, que significa hoje, né, nesse momento pós-colonialista, né, de estudos pós-colonialistas, como é que a gente pode rever o manifesto antropofágico, a antropofagia hoje, né, como rever isso. Então, é uma palestra curtinha de 1 hora e ela tem uma colaboração simbólica de R$12,50 só, bem baratinho. Eu vou deixar o link para vocês, posso? Pode. Enquanto isso, vocês podem falar mais coisas para a gente já começar a concluir a aula. Como é que eu saio disso aqui? Tá, quem quer falar alguma coisa aí para concluir a aula?
Ninguém? Gente, hoje vocês estão tão quietinhos. Professora, será que eu posso falar rapidamente? Claro, por favor, a gente ainda tem 4 minutos. Tá. Não, é super rapidinho Tá, deixa eu só sobre... colocar o link. Gente, o link da palestra tá aqui, ó, tá muito legal. Tá, pode falar. Quem tá falando é Vitória? Não sei. Não, é Maria Guimarães, ou então Maria Luísa. Oi, Maria Luísa, vai lá, fica à vontade. Desculpa, é que eu não tenho câmera. Imagina, tem que pedir desculpa por nada. É porque eu tava, depois de ter visto toda a aula, né, eu pensei que o meu monumento foi super, assim, infantil, sabe? Porque foi um monumento lá da ilha, que é o da Pedra da Onça, que na verdade, eu fiquei pensando até depois que eu escrevi sobre ele, que na verdade não é nenhuma onça, é um gato maracajá que existia lá na ilha, só que depois da colonização ele parou de existir. E em como eu fiquei pensando, né, em como essa história foi toda apagada. A maioria das pessoas que vão lá, elas mal sabem que não é uma onça, né? O nome popular é onça e a lenda ela é toda baseada nesse gato e na companheira dele, que era uma nativa indígena lá daí, e que ambos não existem mais e, assim, foram totalmente apagados pela história. Hoje em dia, a onça é mais quase que um souvenirzinho, sabe? Como se fosse só um bichinho que colocaram ali bonitinho em cima de uma pedra e não tem mais significado nenhum de que tinha antes. A maioria das pessoas nem sequer sabem desse significado, dessa lenda que tem por trás. E eu acho isso muito, assim, muito triste e interessante, porque até mesmo o nome apaga a história que ele vem contando. Então, queria falar um pouco disso. Nossa, por que você está falando que é infantil? Foi um caso ótimo, muito bom, né? E assim, a gente também vê a perversidade do capitalismo que se apropria das histórias, né, apaga as histórias, mas o negócio é mercadoria, é souvenir, né? Como transforma tudo, como o capitalismo tem esse poder de transformar tudo em dinheiro, né? Então, assim, a gente não sabe a história, mas a gente está consumindo de alguma maneira. É muito interessante, achei o caso muito interessante. Obrigada por falar. Totalmente, assim, e todo mundo tira uma foto ali, tira uma selfie, sabe? Todo mundo tem uma fotinho, ou então fica do lado da onça entre aspas, né? E ninguém sabe o que ela significa, e ninguém sabe que não é uma onça, enfim. Achei ótimo. Essa estátua tem um caso interessante também, que acho que ela estava caindo aos pedaços, estava meio deteriorada, e chegou um cara na Fé Zone e falou, não, eu vou restaurar aqui ela. Adoro, Dona E Cecília. aí, tipo, falou, não podemos deixar acabar com isso aqui, não. Sei lá, faz parte da história aqui da cidade. E meteu um cimentão lá e tal, sem nada, né? Com certeza. Esse caso, né, que também é uma intervenção o cara fez de tentar preservar, porque o poder público não deu conta, né, de manter essa história ali da comunidade e tal, a memória. Um cara falou, não, deixa comigo, eu vou lá e... Gente, eu também amo isso. Essa é uma... Tem que alguém para estudar isso, sabe? Essas intervenções voluntárias em obras de arte, né? Isso é um tipo de interferência muito interessante, né? Você destrói uma coisa sem querer, você destrói querendo consertar, e aquilo vira parte da história do objeto, né? O caso da Dona Cecília e o Etiomo lá, né, da cidade de Borja, ela foi tentar consertar o negócio ficou péssimo, só que, o que aconteceu? É uma cidade que, tipo, ninguém conhecia, ficou no mapa, todo mundo vai lá para ver Dona Cecília, virou uma obra de arte aquilo. E assim, a igreja arrecadou dinheiro que ela usa para obras de caridade, né? É fantástica essa história. Diana queria falar alguma coisa. Clara, é porque eu sou da ilha, né? Então esse exemplo da Pedra da Onça é que eu não sei, também fiquei pensando nessa relação do que é um monumento num bairro não turístico, uma estátua num bairro não turístico e um monumento numa zona sul, por exemplo, né, o Drummond no Calçadão. Existe, de uma certa forma, uma relação, pelo menos no meu entendimento, né, porque eu também não sou moradora da zona sul.
Um monumento num bairro de Zona Norte, num bairro tão fechado como a Ilha do Governador, ele é adotado pela população local, né? Tem um pertencimento, tem uma relação realmente do cotidiano, do dia a dia. Os turistas que tiram foto, né, digamos assim, com a Pedra da Onça, que ficam lá com o monumento, né? São os próprios, a maioria, né? São os próprios insulanos, né? Então, é alguma coisa que... Eu lembro desse movimento, o Ilha Notícias bombava essa história da intervenção de precisamos salvar o monumento da Pedra da Onça, que é uma coisa que, infelizmente, ou não, dizia muito respeito aos próprios insulanos. Então, é assim, gente, ó, não vai ter nada mesmo, se a gente não fizer alguma coisa, não vai acontecer. Então, embora tenha essa história realmente como ela citou, né, do que está por trás daquele monumento, independente do que ele representa, ele tem essa recepção do morador local, né, e a vontade de preservar, ainda que ele não saiba realmente a história por trás daquilo dali, né. É uma relação criando novas histórias também, né? Vai criando uma relação afetiva com aquilo. Exato. Não sei se acontece de maneira geral, né? Mas isso eu percebo muito nesses monumentos, que são sempre muito pequenos, que tem na ilha, né? Que é essa relação afetiva com eles, né? Era isso que eu queria ouvir, assim, quando eu pedi os trabalhos, né? Sobre essas relações afetivas, né? Uhum. O Renato Russo mesmo, o monumento que a Diana falou, com certeza, assim, ele parece que é um amigo nosso, entendeu? A gente passa ali, fica sentado na praça, quer dizer, antigamente, né? Na situação pandêmica. A gente ficava ali na praça, aí agora que veio a pandemia, ele tava de máscara, entendeu? Então, assim, sempre tem uma intervenção engraçada, basicamente, assim, falando nele. Se é Natal, às vezes colocam um gorro nele, Carnaval, colocam um colar, assim, de flores e tudo mais. Então, assim, parece um amigo nosso. O Renato Russo é um amigo nosso. Muito legal essas interferências, né, da população, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu adorei só um comentário aqui para a gente terminar, um comentário descontraído, né? O Andrei colocou aqui para a gente o link da notícia da pessoa que quis restaurar a Pedra da Onça, né? A escultura lá. E o nome do site é Rio de Boas Notícias. Eu achei meio engraçado que, tipo, assim, a gente não sabe se essa restauração foi uma coisa boa ou ruim. E aí eu achei, assim, muito engraçado o nome do site. E com essa notícia, que eu não sei se é tão boa, mas enfim. É isso, gente. Muito obrigada. Eu tô assim com o coração na mão. Oi, Eliane. Só uma coisa, não tá aparecendo para mim o link, não sei se é um erro, o seu link. Não sei se é um erro do meu chat, talvez seja, né? Para vocês estão vendo, gente? Outras pessoas estão vendo? Eu vou postar de novo, Eliane. Quem sabe? Qualquer coisa eu te mando por WhatsApp também. Já quem sabe, Eliane e eu compartilhamos um grupo de pesquisa, aí a gente... Apareceu? Enfim, eu te mando por WhatsApp também, vou mandar lá no nosso grupo. Gente, eu tô assim com o coração na mão de dar 2 aulas só, sabe, sobre assuntos que eu amo, assim, eu gostaria muito de ter aprofundado de verdade essas questões, né, de ter um texto por aula, de ter mostrado com calma todas as repercussões disso, assim, mas... a gente está nessa realidade, então a gente está fazendo o que pode, né? Todo mundo, nós, professores, vocês, alunos. Então foi gostoso estar com vocês esse tempinho, pelo menos, né? Muita gente querida nessa turma que eu já tinha dado aula antes, muita gente que eu estou conhecendo agora também. Então, assim, foi bem legal dentro das nossas limitações, né? Obrigada pela presença, pela participação. Obrigado também aos que não puderam estar com a gente sincronamente, mas que estão lá assistindo, mandando os trabalhos, né? É isso, um grande beijo para vocês. Vou parar a gravação aqui e rezar para dar certo. Como é que para? Eu acho que deve ficar ótimo, né, isso gravado, né, o final da minha aula. Como é que para? Como é que para? Eu não sei parar de novo. Ai, Senhor. Tem que clicar nos 3 pontinhos ali. Isso. Parar a gravação. Parar a gravação, muito obrigada. Parar